O cofre histórico. O ano é 1480. No coração de Tenochtitlán, a capital flutuante do Império Azteca, um guerreiro é levado às pressas para uma estrutura de pedra. Ele sofreu um golpe brutal de um macuarruitu, uma clava cravejada de obsidiana, em uma batalha recente. Seu crânio está rachado, a pressão interna está aumentando e a morte é iminente. Mas ele não é levado a um altar de sacrifício. Ele é levado a um Tsitu, um médico especialista. O que acontece a seguir parece saído de um filme de ficção científica ambientado no passado, com ferramentas de pedra e o conhecimento de plantas psicotrópicas. Esse médico vai abrir a cabeça do guerreiro, remover os fragmentos de osso e salvar sua vida. Bem-vindos ao Cofre Histórico. Hoje, vamos abrir o crânio da história para entender como os astecas realizavam cirurgias cerebrais há 1000 anos. Quando pensamos nos astecas, a primeira imagem que vem à mente são os sacrifícios rituais no topo das pirâmides. Mas a arqueologia moderna está revelando um lado muito mais sofisticado e investigativo dessa cultura. Ao analisar centenas de esqueletos encontrados no Vale do México, pesquisadores se depararam com algo perturbador e fascinante: buracos circulares e quadrados nos crânios que não foram feitos por armas, mas por ferramentas cirúrgicas. O mais impressionante? O osso ao redor desses buracos mostrava sinais de cicatrização. Isso significa que o paciente não morreu na mesa de operação, ele sobreviveu. E em muitos casos, sobreviveu por anos. Mas como eles faziam isso sem os instrumentos de aço inoxidável ou as luzes de LED de um hospital moderno? A resposta está em uma rocha negra, vítrea e extremamente perigosa, a obsidiana. A obsidiana é um vidro vulcânico que, quando fraturado, produz uma lâmina com apenas alguns átomos de espessura. Para você ter uma ideia da precisão asteca, uma lâmina de obsidiana é até 5 vezes mais afiada que um bisturi de aço moderno usado por neurocirurgiões hoje. Ela corta as células de forma tão limpa que a cicatrização é mais rápida e as cicatrizes são menores. Os Tsitu dominavam a arte de lascar essa pedra para criar ferramentas específicas de perfuração e raspagem. A investigação nos leva a uma pergunta óbvia: e a dor? Como um ser humano suporta ter o crânio raspado até chegar às meninges sem entrar em choque? Os astecas eram mestres da botânica. Antes de iniciar a trepanação, o nome técnico para essa cirurgia, o paciente recebia misturas potentes de plantas medicinais. Eles usavam o peiote, o cacto alucinógeno que conhecemos como peiote, além de extratos de plantas como a toluache, datura, e o uso controlado de fungos e até sementes de glória da manhã, que contêm compostos semelhantes ao LSD. Essas substâncias não apenas sedavam o paciente, mas o colocavam em um estado de transe profundo, permitindo que o cirurgião trabalhasse sem que o corpo se contorcesse. O procedimento em si era uma mistura de precisão mecânica e ritual espiritual. O cirurgião começava fazendo uma incisão no couro cabeludo, expondo o osso. Usando uma técnica de raspagem ou de perfurações circulares em linha, eles removiam o pedaço do crânio que estava pressionando o cérebro ou onde o espírito do mal, que hoje entendemos como hematomas ou tumores, estava alojado. Há evidências de que eles usavam água esterilizada com certas ervas para limpar a ferida. Sim, os astecas entendiam, de certa forma, o conceito de antisepsia 1000 anos antes de Joseph Lister revolucionar a medicina moderna. Eles usavam o mel e o extrato de agave, que têm propriedades antibacterianas naturais, para selar a incisão e prevenir infecções. O que é verdadeiramente revelador é a taxa de sucesso. Estudos realizados em crânios encontrados em sítios arqueológicos mostram que, em certas regiões do México e do Peru, onde os incas também praticavam técnicas semelhantes, a taxa de sobrevivência às trepanações chegava a impressionantes 80%. Para comparar, durante a Guerra Civil Americana, no século XIX, a taxa de sobrevivência para cirurgias semelhantes era muito menor,
muitas vezes não chegando a 50% devido às infecções hospitalares e à falta de higiene. Os astecas estavam, literalmente, séculos à frente do seu tempo. Mas por que eles faziam isso? A investigação histórica aponta para duas frentes, a funcional e a mística. A funcional era o tratamento de traumas de guerra. Em um império que vivia em conflito constante, fraturas cranianas eram comuns. Aliviar a pressão intracraniana era a diferença entre a vida e a morte vegetativa. A segunda frente, a mística, sugere que eles acreditavam que doenças mentais, epilepsia ou dores de cabeça crônicas eram causadas por ventos malignos presos dentro da cabeça. Ao abrir o crânio, eles libertavam esses males. O que nos parece uma superstição bizarra era, na verdade, uma aplicação prática de uma teoria médica que, por coincidência ou observação, acabava curando condições físicas reais. Os cirurgiões astecas, ou Tissitú, não eram apenas médicos, eles eram membros de uma elite intelectual. Eles estudavam a anatomia humana através dos próprios sacrifícios rituais. Ironicamente, a prática de remover o coração e observar os órgãos internos deu a esses profissionais um conhecimento geográfico do corpo humano que os médicos europeus da mesma época, limitados por restrições religiosas contra a dissecação, simplesmente não possuíam. Eles sabiam onde estavam as artérias principais, entendiam o fluxo sanguíneo e sabiam exatamente até onde podiam perfurar o osso sem danificar a massa encefálica. Outro detalhe surpreendente revelado pela análise de isótopos nos dentes desses pacientes é que muitos deles viajavam centenas de quilômetros para serem operados nos grandes centros. Isso sugere a existência de hospitais ou centros de especialidades médicas dentro das cidades astecas. A cirurgia cerebral não era um ato desesperado de um curandeiro local, mas um procedimento de um sistema de saúde estruturado e respeitado. Infelizmente, muito desse conhecimento foi perdido com a chegada dos conquistadores espanhóis em 1519. Os códices que descreviam as técnicas médicas e as propriedades das plantas foram queimados como obras do demônio. O que sobrou foram os crânios, testemunhas silenciosas de uma era de ouro da neurocirurgia primitiva. Quando os arqueólogos modernos olham para um crânio com um buraco perfeitamente cicatrizado, eles não estão vendo apenas um osso, eles estão vendo o triunfo da inteligência humana sobre a dor e a morte em uma civilização que muitos ainda insistem em chamar de selvagem. Imagine a cena final: o guerreiro que abrimos no início desta história sobrevive. Ele acorda do transe do peiote dias depois. O buraco no seu crânio foi coberto por uma placa fina de ouro ou, mais comumente, por uma casca de cabaça tratada e o couro cabeludo costurado com fios de agave. Ele volta a andar, volta a falar. Ele é a prova viva de que, há 1000 anos, no meio das selvas e lagos do México, o homem já havia desafiado o segredo mais bem guardado da natureza, o funcionamento e a reparação do cérebro humano. Você teria coragem de se deitar na mesa de um Tissitú asteca se soubesse que ele usaria obsidiana e peiote para salvar sua vida? O que mais esses povos sabiam e que nós esquecemos? A história não é uma linha reta de progresso. Às vezes, o passado é muito mais avançado do que o presente se atreve a admitir. O cofre histórico continua aberto, e há muito mais para desvendar. Inscreva-se no O Cofre Histórico.